Programa de personalidades. Oferecimento Fé Comércio, Federação do Comércio do Estado de Alagoas. Cada minuto, seu portal de notícias em Alagoas. Vai construir ou reformar? Vem para Carajás. Tambaqui Praia Hotel. Vem para o Tambaqui. Olá pessoal, estamos começando mais um programa Personalidades, programa esse que traz para vocês os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas, e hoje trazendo uma grande referência principalmente nas questões inerentes a direito eleitoral. Estou representando aqui, trazendo para vocês, representando o Brabo Magalhães, o seu irmão Daniel Brabo, que vem aqui conversar um pouco com a gente sobre esse tema. Primeiro eu quero, em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Personalidades, agradecer a sua vinda e começando o nosso bate-papo perguntando quem é Daniel Felipe Brabo Magalhães. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Neto. Obrigado a todos os telespectadores também. Daniel Felipe Brabo Magalhães, tenho 44 anos. Sou casado com a Cláudia, com o pai do Davi, da Júlia e do Felipe, 3 belos filhos que eu tenho. Sou advogado com muito orgulho, tenho 18 anos de atividade na advocacia. Comecei a minha vida na advocacia trabalhando na Justiça do Trabalho, depois passei para a Justiça Estadual, advogando na área civil, fazendo também depois na Justiça Eleitoral, advogando muito na área do direito eleitoral, e até hoje continuo tanto atuando no civil, administrativo, como também no eleitoral. E aí voltando, claro, conhecendo nossas personalidades, né, o Daniel Brabo, da Brabo Magalhães, vamos voltar um pouco da tua vida, até por questões de curiosidade. Você imaginava veredar na advocacia, poderia ser um médico, um dentista, enfim, o que o fez seguir essa carreira tão interessante, brilhante, né, de tamanha credibilidade? Por grande coincidência, eu comecei meus estudos, na verdade, na área de administração. Aos 16 anos de idade, tive uma oportunidade, juntamente com meu irmão, abrirmos uma locadora de videogame. Naquela época era muito diferente, não tínhamos essa tecnologia que a gente tem hoje. E comecei, através dali, enveredei para o lado da administração, querendo estudar, fiz a faculdade. No primeiro ano que estava, realmente verifiquei que o que eu gostava era de leis, era de ver decisões, e daí resolvi no primeiro ano, ainda quando estava estudando administração, fazer direito, e daí eu comecei então a estudar direito. Realmente foi uma coisa que me chamava muita atenção quando assistia filmes, quando via realmente julgamentos, quando sempre que eu podia lia alguma coisa que era relacionada à área de direito, e daí em diante, pronto, cheguei até hoje. E aí, sendo formado, vai para o mercado de trabalho, qual o primeiro desafio que você encara pela frente? Não é fácil, acho que nem o início de atividade, qualquer que seja a profissão, toda profissão, não existe esse que comece quem tenha herança jurídica, verdade, ou não tenha. Verdade. Eu não tive herança jurídica, Neto. Eu comecei, inclusive, é até engraçado dizer isso, porque minha herança seria um consultório médico. Meus pais são médicos, minha mãe já falecida, mas era também pediatra, meu pai é anestesista, ainda na ativa. Então, naturalmente, minha herança seria um consultório, mas eu preferia ir trocar os hospitais pelo tribunal, né? Trocar os prontuários, como se diz, né? Pelas peças processuais, e assim foi. Realmente, comecei com muita dificuldade na advocacia, como todos, comecei do nada, até por causa disso que não tinha herança jurídica, e aos poucos trabalhando, aos poucos lutando, esforçando, graças a Deus, fui aos poucos sendo realmente reconhecido e é onde estou hoje. E aí você, juntamente com seu irmão, né, nosso amigo Marcelo Brabo, eu pergunto, o Marcelo Brabo, juntamente com a Brabo Magalhães, que comportam todos vocês, como surgiu, no caso, já falando um pouco também dessa instituição importante no mundo do jurídico aqui do nosso estado, onde nasceu o Brabo Magalhães, quantos anos no mercado, e que hoje realmente, né, é uma referência no mundo da advocacia,
E trazendo você aqui, representando o escritório Brabo Magalhães, fala um pouco para a gente, né, de como é que surgiu e aonde vocês mais querem chegar com o Brabo Magalhães. O Brabo Magalhães nasceu do Marcelo, juntamente com outros sócios, que ainda, parte deles ainda pertencem ao quadro societário do escritório. Em agosto de 2001, oficialmente foi inaugurado o escritório. Esse ano o escritório faz 21 anos. Eu comecei no dia 11 de agosto de 2001, no escritório, logo no início, no nascedouro. Comecei estagiando, depois tornei advogado dentro do escritório e depois virei sócio, a qual permaneço até hoje. Hoje temos mais 6 sócios dentro do escritório, uma sociedade bem plural, a gente divide por áreas. Temos o orgulho, Neto, que eu acho que isso nos traz um orgulho gigantesco, em dizer que temos mais de 200 amigos, porque assim eu considero amigos que passaram pela gente no escritório. Hoje, pessoas que já deixaram alguns a advocacia, como temos exemplo de alguns que foram secretários de Estado, temos colegas que são procuradores da República e assim vai, professores, cada um, alguns são advogados com o próprio escritório, que continuam inclusive fazendo parceria conosco no escritório. Isso nos traz um orgulho gigantesco de quando a gente olha um pouquinho para trás, a gente poder ver que a gente fez parte da formação jurídica de muitos colegas e, graças a Deus, todos muito bem sucedidos. Eu vou aproveitar, tá, esse bate-papo nosso. Eu queria até que você olhasse para aquela câmera ali e conversasse com aquele acadêmico, aquela pessoa que sai de uma universidade com um diploma na mão, ainda não tem a OAB, e às vezes a esperança, né, de ter a OAB, até porque é ali que ele vai mostrar todo o seu grau de conhecimento. E aí muitas vezes eu falo isso porque na minha atividade eu trabalho com muitos advogados, entre aspas, né, que não tiveram êxito na OAB, então eu diria acadêmicos. O que dizer para essa turma que se depara com a prova da OAB e faz, rapaz, isso aqui não vai dar para mim não? Eu acredito que ali está exatamente a intensidade do curso que ele fez, ou a prova é muito além do que deveria ser. Eu passo um pouco para a gente, até pegando, Bigu, na sua experiência em relação a essa questão advocatícia, o que fazer e o que falar para essas pessoas que desistem no meio do caminho. O que eu digo, inclusive, até hoje, a todos, principalmente os jovens advogados, quando eu tenho a oportunidade de conversar com eles, é que já saia de casa sempre com um não na frente. Porque o que vier dali para frente é sucesso, é êxito. Então, assim eu aprendi na minha vida. Com muita dificuldade começamos e quebrei um paradigma, que eu posso lhe dizer. Uma prova que o jovem, ele sim, pode ocupar espaço, o jovem é digno de reconhecimento, o jovem tem sim plena condição, seja de atender o cliente bem, seja de alcançar o êxito pretendido. E digo isso com muito orgulho, até porque quando muito jovem, Neto, recebi um convite, fui presidente da comissão de prerrogativas da OAB, talvez a comissão mais importante dentro da OAB, a que defende os advogados, a que defende as prerrogativas dos advogados, e nela desenvolvi um trabalho jovem, muito jovem que era, tinha apenas 1 ano e meio de formado, tão bem sucedido, a qual fui convidado para continuar à frente em uma segunda gestão, ou seja, passei 6 anos presidindo uma das comissões mais valorosas que tem a nossa entidade. E aí você falou das prerrogativas, eu vou aproveitar até o nosso amigo Wagner Paz, presidente, o novo presidente da OAB, a gente vai falar no segundo bloco sobre isso, ele passou por aqui, fiz a pergunta a ele, gostaria de estendê-la também a você, falando em prerrogativas do advogado, e aí vai para você que está também cursando, né, o curso, a Universidade de Direito, fala um pouco mais especificamente sobre esse tema, as prerrogativas do advogado. As prerrogativas dos advogados é uma situação que, primeiro que antes de tudo, que eu digo sempre, é inegociável. A gente pode negociar honorários com o cliente, a gente pode negociar qualquer coisa que seja. Agora, prerrogativas é uma situação... É cláusula pétrea do direito, no caso. Cláusula pétrea do direito e, acima de tudo, do advogado. É onde o advogado tem seus direitos respaldados legalmente, previstos no Estatuto da OAB. É onde o advogado tem a garantia e a segurança de ser atendido, de ser respeitado, de ser valorizado. E são situações em que, com muito orgulho, ao longo dos 6 anos que eu estive à frente, tanto
que o que eu passei, o que eu vivi e o que eu presenciei, não só advogando durante esse período, mas também vivenciando dos colegas, hoje em dia eu tenho mais do que a plena certeza de que prerrogativas é, acima de tudo, um dever de ser respeitado por qualquer pessoa que tenha contato, que tenha trabalho, que tenha qualquer tipo de relacionamento com o advogado. Ao advogado cabe o dever de exigir o direito à sua prerrogativa e cabe à entidade maior, que é a OAB, o direito, acima de tudo, de resguardar o advogado na sua plenitude. De que forma você enxerga a eleição de Wagner Paz, agora um garoto muito jovem, né, mas de uma cabeça muito boa? Esse programa está aqui no YouTube do programa do Cada Minuto, então vai lá, assiste o programa, o novo presidente da OAB. De que forma você enxerga essa renovação na OAB Alagoas? Wagner, Natália, Henrique, Anne Aires e Vitor são os 5 diretores da OAB, e eu lhe digo, como o Wagner até sempre diz, ninguém faz nada só, na verdade é um coletivo, e quando eu nomino os diretores, mas temos os conselheiros, temos os presidentes de comissões, temos a ESA, temos a Caixa de Assistência, é um coletivo, a OAB. Agora, especificamente sobre Wagner, além de um grande amigo, tive a oportunidade de conviver com ele por 2 anos, praticamente aos finais de semana, porque íamos juntos a Recife, fazendo uma especialização em Direito Civil e Empresarial na Universidade Federal de Pernambuco, e de lá para cá nunca nos distanciamos. Tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos no eleitoral, trabalharmos contra no eleitoral, e isso é que é o lado bom da advocacia, porque o advogado não é inimigo da parte contrária, nem muito menos do advogado da parte contrária. Verdade. É apenas momentaneamente adversário. Por que eu sempre digo isso? Por mais que a gente brigue, discuta no momento de uma audiência, terminou, a gente está do mesmo lado. E se porventura, no momento de uma audiência, acontecer de haver uma divergência, acima de tudo prevalece o direito, prevalece a advocacia. E jamais eu posso querer, em benefício de um cliente meu, detrimento de um advogado, de um colega que esteja na parte contrária. E o Wagner tem esse pensamento, a Natália tem esse pensamento, hoje a gestão, a gente vê a vontade de modificar. Tenho dito sempre, eu digo, tenho muito orgulho de ter ladeado com ele, os colegas também que estavam do outro lado, hoje não existe mais outro lado, até porque acabou as eleições, se passou, hoje a OAB é uma só, e tenho muito orgulho de dizer por quê. Vi realmente a força de vontade e hoje vejo o dinamismo, vejo o trabalho, vejo a renúncia, porque é natural, quem está ali tem que renunciar um pouco da sua família, renunciar um pouco do seu trabalho para se dedicar à entidade. Doutor Daniel, com essa tamanha inteligência, essa envergadura dentro do nosso judiciário, é um prêmio, um presente para nós alagoanos. Nunca pensou em fazer um concurso público para juiz, promotor? Você leva jeito, cara. Não tenho dúvida que seria mais um excelente profissional do direito representando a gente. Neto, sou advogado com muito orgulho. Há alguns anos, 2, 3 anos, começaram a surgir rumores de uma criação de novas vagas dentro do Tribunal de Justiça para desembargador. E daí, naturalmente, o surgimento dessas vagas, haveria uma vaga nova para a OAB, certo? Através do 5º Constitucional. E começaram alguns amigos, por me conhecerem, saber o meu perfil, o meu estilo de conduta, de agir, de respeitar a todos acima de tudo, começaram a me procurar e questionar por que eu não pensava, porque eu não ponderava em colocar o nome na disputa. Por quê? A eleição do 5º Constitucional pela ordem, desde eu acho que 2006, salvo engano, foi quando o desembargador Tutimés foi escolhido, passou a ser uma eleição direta. A classe escolhe 6 advogados, então os 6 advogados são escolhidos pelos colegas, daí o Tribunal de Justiça reduz para uma lista tríplice e depois é que um governador nomeia dentre um daqueles 3 que estejam na lista. E aí, com o surgimento desses rumores, com o ano passado, o projeto que foi encaminhado à Assembleia, aprovado, o governador tendo sancionado, surgiu efetivamente essa vaga nova. E daí, em razão até dessas situações como um todo, eu coloquei o meu nome à disputa. Então, hoje, eu participo de um pleito eleitoral em que eu conseguindo estar entre os 6 advogados mais bem votados, depois entre os 3 escolhidos pelo tribunal, eu posso vir a ser nomeado como desembargador pelo governador do estado em que estiver. As eleições estão previstas ao dia 8 de julho e já estamos aí em período de campanha eleitoral. Esse assunto é muito bom, é um assunto maravilhoso, eu quero debatê-lo melhor. Tá vendo aquele café ali do Hotel Tambaqui? Vamos dar um pulinho lá? Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já.
você constrói pra tudo que você faz. Pode contar com a Carajás, tudo pra sua reforma e construção, tudo pra deixar perfeita a sua decoração. Venha sonhar com a gente aqui na Carajás. A gente descomplica e você pode muito mais. O melhor da vida você constrói pra tudo que você faz. Pode contar com a Carajás, sempre os melhores preços e condições, qualidade, atendimento e super promoções. Televendas, loja, site ou app, tanto faz. Conectados pra sua casa ficar demais. O melhor da vida você constrói pra tudo que você faz. Pode contar com a Carajás, pode contar com a Carajás. Voltamos com o programa Personalidades, hoje tendo o prazer de receber Daniel Brabo, veio aqui falar um pouco sobre esse mundo jurídico, principalmente esse ano, um ano de eleição. Antes de falar de eleição, eu queria só voltar um pouco para o primeiro bloco, onde você falou um pouco da eleição do 5º Constitucional. E eu vejo uma movimentação muito grande aqui em Alagoas no quesito de candidatura. Até você também é um grande candidato, corre realmente com muita força, né, para essa vaga. Até que ponto esse trâmite existe uma certa lisura? Ele deixa, né, a questão política de lado, né, porque quando vai aquela lista tríplice, tem a preferência política. Vocês acompanham isso? Existe alguma comissão que acompanha até o final, para e passo, de que forma é eleito esse candidato? Tem sim, Neto, inclusive recente julgado existe do Superior Tribunal de Justiça dizendo que a ordem pode até rever essa lista sextupla, na verdade, a qualquer tempo, se houver algum vício, se houver alguma irregularidade. A gente tem que partir do princípio de que não há, até porque a ordem, ela é quem, inclusive, não só cuida dos advogados, como da cidadania como um todo. A ordem tem trincheiras levantadas ao longo da história, vai desde a época do impeachment, que já aconteceu tempos passados, de presidente, a democracia como um todo, a Constituição Federal, em que a participação de integrantes da ordem. Então a gente parte sempre desse princípio. E naturalmente, quando a gente fala em eleições, a ordem sempre levanta essa bandeira da fiscalização, através de comissões que a ordem cria especificamente para isso. E não é diferente no processo do 5º Constitucional. Nós temos nesse processo uma comissão eleitoral formada por 5 colegas integrantes, inclusive recentemente houve a modificação porque uma das colegas que participava da comissão assumiu uma secretaria estadual, então renunciou à comissão porque estaria assumindo um cargo incompatível com a OAB. E aí foi formada a nova comissão através de uma nova integrante, certo, dessa comissão eleitoral. E assim, eu acho que plena lisura a gente pode confiar, até porque as pessoas que lá estão formando são colegas nossos advogados. A ordem sempre teve esse respeito nas eleições como um todo, seja eleições da própria OAB ou principalmente a eleição do 5º Constitucional, a qual a gente irá escolher um novo integrante para o Tribunal de Justiça. Desembargador Tutimés hoje é um integrante através do 5º Constitucional pela OAB. Temos doutor desembargador Marcelo Vieira, também pelo TRT, que foi escolhido da mesma forma em que está aberta esta eleição. A maior esfera do judiciário no nosso país é o Supremo Tribunal Federal. Essa aí é o ápice, né, de todos os componentes, né, que fazem o judiciário do nosso país. De que forma você enxerga a militância política dentro desse órgão? Haja visto que é um órgão hoje que não tem tamanha credibilidade como já teve. Qual a sua opinião em relação a isso? A verdade, Neto, com o passar do tempo, com a transparência, com a velocidade que hoje a gente tem de internet, o mundo mudou. Você tinha antigamente sessões de Tribunal de Justiça a Supremo Tribunal Federal e que não eram reproduzidas, que não era passado nem internet como hoje ou seja, é passado ao vivo e a cores que não cabe corte.
Então, ou seja, você tornou um certo judiciário penitenciado, digamos, pela opinião pública. Eu tenho esse pensamento, sinceramente eu lhe digo, isso para mim não me afeta, até porque eu sou advogado e eu lhe digo, a advocacia não é profissão de covarde, já dizia Sobral Pinto. E por que eu lhe digo isso? Porque eu tenho esse pensamento que a mim não afeta, porque eu acho que você tem que julgar pela sua consciência. Eu sei que existem as influências, é natural, existe influência política, existe a influência como um todo da própria imprensa, da opinião pública, mas eu acredito que isso não possa ser fator decisivo para um julgamento. Eu lhe digo com muita tranquilidade, ao longo dos meus 18 anos de advocacia, ganhei processos em que a opinião pública era extremamente contrária e nem por isso me abalei de fazer uma sustentação oral, me abalei de promover a defesa do cliente e nem por isso saí derrotado. Ao contrário, alguns é natural, você não ganha todos os processos, até porque o advogado não está obrigado a conseguir o êxito em todas as situações, mas eu saí de cabeça erguida da forma que entrei, nos que ganhei e nos que perdi. Acho que isso faz parte da nossa atividade. Bom demais, parabéns pela sua resposta. E aproveitando, né, vamos falar agora de eleições 2022. Doutor Daniel, o que é que muda, o que é que vem de novidade para esse ano, o que é que o eleitor pode, o que não pode? Passa para a gente aí uma radiografia dessa eleição. Esse ano vai ser uma eleição extremamente complicada, né? Muitas chapas fortes, né? Muitas candidaturas, principalmente no governo do estado aqui de Alagoas, esse embate entre Lula e Bolsonaro, e no meio de tudo isso está o eleitor. Então, na condição de advogado especialista na área eleitoral, o que é que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve? Temos, naturalmente, toda eleição de uma para outra tem muitas mudanças. Esse ano, acho que a federação, né, o federalismo aí é uma das situações que vem inovando, né? A gente já tem o exemplo da União Brasil, que é uma junção de alguns partidos, ou seja, vem uma sistemática de uma maneira diferente. E com relação ao que pode e o que não pode, não tem muita diferença, digamos assim, das anteriores. A gente já sabe que há muitos anos mudou o sistema eleitoral, antigamente poderia ter showmício, antigamente o eleitor ganhava brinde, ganhava camisa, ganhava boné, e de um tempo para cá veio se reduzindo, veio o financiamento público de campanha, então, ou seja, apertou um pouco mais o sistema de campanha para poder tentar dar uma equidade aos candidatos, permitir aquele que não era tão beneficiado financeiramente nem politicamente de concorrer em par de igualdade. Veio a questão também da reserva legal para que fosse preenchido pelo sexo oposto, ou seja, os 30%, o que para mim é uma visão de que ao longo prazo isso aí deve inclusive modificar mais. Voltando um pouco para o sistema OAB, a gente tem um sistema OAB hoje que ele trata da equidade, da paridade, ou seja, 50% para cada sexo. Hoje, no eleitoral, digamos, partidário normal, é 30% reservado ao sexo oposto. E quando eu digo sexo oposto, porque muita gente fala, 30% reservado às mulheres, não, tem locais que tem mais mulheres candidatas até do que homens. Ou seja, então, nesse caso, teria que ter pelo menos os 30% reservado aos homens, né? Vou aproveitar, pegar uma carona aqui, né, no escritório Brabo Magalhães, agenda até a eleição. Passa um pouquinho para a gente, quando é que vai ser a data da convenção, quando é que começa a campanha de rua. Se você puder prestar essa solidariedade aqui para o nosso programa, essa assessoria, vou ficar muito feliz, porque o que vale para a gente é aquele pessoal ali que está assistindo. Passa para a gente. Já veio desincompatibilização, né, porque alguns cargos tinham que ser desincompatibilizados. A gente tem um exemplo aqui no nosso estado que o governador renunciou, a gente tem um exemplo de alguns secretários que já se desincompatibilizaram para poder estarem aptos, né, no processo eleitoral, poderem participar como candidatos. Daqui a pouco tem outros também que têm prazos na legislação que prevê de 6 meses, de 4 meses, de 3 meses, a depender do cargo que a pessoa ocupe. Vem as convenções partidárias, já estamos aproximando delas, agora em julho já começa aí o período, né, das convenções, então, ou seja, a gente já parte para um outro momento, para depois vir o período também de campanha eleitoral. No caso, em julho começa, tem alguma data, doutor? Você sabe a data que começa essa convenção? É no mês de julho, no caso. Sim. Aí já sai o candidato com o número dele. Já as convenções servem justamente para definir quem serão os candidatos, né? E a partir dali tem naturalmente a preferência da manutenção dos números aqueles que já concorrem. Tem algumas situações, como nesse caso da União Brasil, que pode ter alguma colidência de quem tenha mandato
concorria com um número, o outro também concorria com o mesmo número, e aí é o que a gente chama sistema interno, ou seja, interna corporis, que tem que se deliberar de como se dá, se vai ser através de sorteio, se o estatuto prevê como é que se vai se dar aquela escolha dos números, mas na convenção partidária ali já sai o nome de quem será candidato, a forma de substituição também, que poderá haver alguma desistência, alguma impugnação de candidatura e necessária substituição. A partir dali da convenção já se sai com toda a definição legal. Coisa boa. Estamos praticamente já encerrando o nosso horário. Eu disse a você que era um bate-papo, ele fica tão gostoso que o tempo passa ligeiro. Quero registrar a presença aqui da nossa amiga Marcela Vilela, que está ali com o celular dela cobrindo tudo aqui, né, lá do nosso amigo Daniel Brabo. Eu queria só encerrando, e até nós falamos aqui do 5º Constitucional, e eu queria, você na condição de candidato e candidato forte, encerrar e agradecendo a sua vinda aqui no nosso programa. Olha para aquela câmera ali, ó, e fala com o teu público, com o teu eleitorado, e mostra realmente qual é a importância de ter Daniel Brabo lá como vencedor dessa vaga do 5º Constitucional. Muito obrigado, Neto. Obrigado a todos vocês também que assistiram. Eu acho que a importância que a gente tem é praticamente, por assim dizer, única. Por quê? Escolha do 5º Constitucional não tem de ano em ano, é quando surge uma vaga, então precisamos escolher algum advogado que realmente nos represente, quem tenha compromisso com a classe, aquele advogado que levante a bandeira da advocacia, que tenha compromisso com um advogado de chegar lá efetivamente e dizer: não, eu fui escolhido como desembargador, mas aqui eu tenho minha origem, que é através da advocacia, e dela eu vou defender nos pleitos que não são muito caros, a exemplo dos honorários, a exemplo das prerrogativas dos advogados, a exemplo de acessibilidade e inúmeros outros. A eleição está marcada para dia 8 de julho, concorrerei com o primeiro nome na lista, até porque será a eleição de papel. O Tribunal Eleitoral, em razão do ano eleitoral, não cederá as urnas à OAB. Então eu peço a todos que estejam assistindo, que acreditarem no nosso projeto, que possam ler os nossos compromissos de campanha. Quem não me segue, inclusive na rede social, eu tenho divulgado através do Instagram, das redes sociais, os compromissos que eu levantei, os compromissos eu venho divulgando. Quem quiser saber mais, pode mandar mensagem, pode ligar para mim a qualquer tempo, a qualquer momento, sempre à disposição. Então peço a todos que estiverem assistindo que acreditarem, que nos prestigiem com o voto e com o apoio. Temos hoje um pouco menos de 9.000 advogados aptos neste processo eleitoral da ordem, então é muito difícil a gente conseguir levar a nossa mensagem a todos, até porque tem colegas que estão com escritório, outros não estão, outros que estão estudando para concurso. Então a forma que a gente pode alcançar o número máximo é levando quem acreditar essa nossa mensagem a todos. É isso aí. Doutor, e mais uma vez eu quero agradecer a sua vinda aqui no nosso programa. Leve o nosso abraço a todos que fazem a Brabo Magalhães e faça sempre daqui, como eu falei logo no preâmbulo do nosso programa, o seu espaço e a sua verdadeira tribuna. Muito obrigado, Neto. Obrigado a todos. É isso aí, gente. Conversamos com nosso grande amigo Daniel Brabo, da Brabo Magalhães. Lembrando que esse programa tem o apoio cultural dessa casa fantástica, Hotel Tambaqui. Se você vai receber algum parente, algum amigo, algum familiar que vem para Maceió, ele fica na praia mais bonita do nosso estado, Praia da Pajuçara. Vem para cá, junta a sua família com a família Tambaqui. E se você vai construir ou reformar, não esquece, gente, lá em cima, Carajás, e mês que vem, aqui embaixo, Carajás Praia, para você. A Carajás é a única loja do país que vai na contramão. Material de construção está muito caro. Vai lá para você ver. A Carajás transforma o seu sonho em realidade. Se você ainda não segue as redes sociais do nosso programa, @Programa de Personalidades, como também maior portal de comunicação do estado, @Cada Minuto. Então vem comigo, seu amigo Neto Alto, @Neto Alto, fazer parte desse novo conceito de comunicação. Na direção cinematográfica, Casa de Reis Filmes. Na direção técnica, meu amigo Maciel Rufino e Alice Vasconcelos. Estamos encerrando mais um programa Personalidades no dia de hoje, na certeza, claro, de reencontrá-los no próximo programa, se Deus quiser. Um grande abraço, pessoal. Tchau. Valeu!
Programa de personalidades. Oferecimento Fé Comércio, Federação do Comércio do Estado de Alagoas. Cada minuto, seu portal de notícias em Alagoas. Vai construir ou reformar? Vem para Carajás. Tambaqui Praia Hotel. Vem para o Tambaqui.